que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Essas pessoas de alta performance que me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. E principalmente um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então o que eu comecei a perceber? Que todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance, entenda, cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Que era um lugar de desconforto. Um lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então o que eu comecei a perceber? E aí até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento, principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você está andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vem um pitbull raivoso babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado. Cara, não existe preguiça nesse momento para correr. Você vai correr. Não interessa se doa o corpo. Inclusive o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica mediada por hormônios e neurotransmissores, que a gente pode eventualmente falar, que é uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia sempre que tem que tomar uma decisão ou um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então a pessoa não é motivada em alcançar, ela é motivada por não voltar onde ela estava. E isso, Ivan, quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação, dopamina da motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela existe para gerar motivação para você buscar uma recompensa. Então eu digo para você que você está com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome. Eu falo para você, tem um pé de laranja depois daquele rio. Cara, a sua dopamina vai subir para você buscar a recompensa que é a laranja. Ah, ela acontece previamente? Previamente. Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta para você buscar a laranja, tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta para você cruzar o rio também. Então não existe uma recompensa lá na frente, mas você está fugindo de um perigo. E isso faz a dopamina aumentar. Então dopamina e, portanto, motivação existem dois cenários, para você buscar uma recompensa e para você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação, para fugir de um perigo. Então eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais, por ser ambicioso. Claro que muitos é os dois. Mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha, pô, o cara é ambicioso, ele já tem 5 milhões na conta e quer 10. Não é que ele quer 10, ele não quer ter 2. E para não ter 2, ele garante que não vai ter 2 buscando o 10º.